Olá, um excelente sábado e que ele seja abençoado demais depois de uma semana corrida para todos nós. Chegando em casa agora, já almoçou, senta, fica com a gente. O nosso Agro chegando agora, trazendo muitas informações, as principais notícias, tá bom, pessoal? Do agronegócio e muitos destaques. Preparamos reportagens especiais. Então vamos lá, acompanhe comigo os destaques de hoje. Produtores rurais buscam cada vez mais recursos tecnológicos no campo e tem a inteligência artificial, que garante produtividade, redução de custos e também sustentabilidade. E tem reportagem especial sobre o sertão brasileiro, que se tornou um dos principais polos de produção de frutas. Boa parte do que é produzido por lá vai para o mercado internacional. E um caso raro de uma vaca da raça Girolando que deu à luz a 3 bezerros de uma só vez, gente, de forma natural. E a gente começa aqui o nosso Agro falando de inteligência artificial. Pois é, está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, não é mesmo? Em todos os lugares onde a gente passa, a gente tem essa possibilidade de perceber a IA já interagindo. E no campo não é diferente. Ela garante produtividade, redução de custos e, principalmente, sustentabilidade. Produtores rurais buscam cada vez mais, gente, recursos tecnológicos no campo para garantir tudo isso que a gente comentou agora. Veja só a reportagem. Dados da ABMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, apontam que as vendas de máquinas agrícolas esse ano deve ter um aumento de 8% em relação a 2024, com um faturamento de 66 bilhões de reais. Mesmo com o acréscimo, os dados estão longe do potencial de vendas no mercado. Em 2022, o setor bateu recorde ao faturar 97 bilhões de reais. Pensando no mercado, mas também em apresentar novidades que garantam produtividade, redução de custos e sustentabilidade, as máquinas estão cada vez mais tecnológicas. As IAs estão cada vez mais presentes, levando soluções para o produtor. Como a utilização de menos combustível, menos impacto no meio ambiente, utilização de menos defensivo químico, menos fertilizante no solo, tudo isso, além de reduzir custo e aumentar a rentabilidade, também gera um impacto positivo no meio ambiente. Essa máquina, além de piloto automático, tem transmissão e motorização inteligentes. O sistema automaticamente determina a melhor rotação e força que deve seguir. O trabalho fica mais rápido, o consumo de combustível é menor, o monitoramento pode ser feito à distância e o acesso ao sistema também. As telas mostram ainda os dados da plantadeira. Essa, uma das mais modernas no mercado, tem 18 linhas e pode abrir e fechar em menos de 2 minutos. Com a automação do chassi, através de sensores, o equipamento se adequa ao nível do solo. A semente cai sempre na mesma altura, assim como o adubo, que também cai na quantidade necessária de forma autônoma em cada linha. Já esse equipamento é um dos maiores do mercado. As barras abertas alcançam 42 metros, ideal para grandes áreas. A altura do vão desse pulverizador tem 1,65 m. A bitola, que é a distância entre uma roda e outra, pode ser customizável de 2,80 m até 3,40 m. Isso para facilitar e aumentar a produtividade no campo, mas tem muita tecnologia ali que a gente não vê. Aqui, cada bico tem um controle individual para aplicação pulsada com ajuste do tamanho da gota. A altura da barra também pode ser controlada. Uma estação meteorológica acoplada no teto da máquina garante dados precisos. O Alexandre é gerente de uma fazenda de 1.260 hectares em Araguari, no interior de Minas Gerais. Para ele, acompanhar a evolução das máquinas é fundamental. Eu acredito que hoje, atualmente na fase que a gente está, sem a tecnologia a gente não consegue alcançar as produtividades que a gente almeja. Então a tecnologia hoje é tudo, né? Para você ter uma distribuição de semente, uma boa aplicação, uma boa distribuição de adubo. Então assim, eu acredito que tecnologia hoje tem que ser em primeiro lugar. O Matheus produz soja, milho e café na região de Brotas, no interior de São Paulo. Na opinião dele, a tecnologia no campo é um caminho sem volta. O campo acho que cada vez mais está buscando e se faz necessário buscar essas tecnologias, né? Para melhorar rendimentos, para melhorar produtividades, né?
E é uma coisa que veio para ficar e melhorar. O Benedito Pimentel é empresário, criador de gado em Cosmorama, na região de Votuporanga, no interior paulista. Apesar de ainda não ter máquinas muito tecnológicas na propriedade, reconhece a importância dessa evolução. A tecnologia é interessante, né? Trabalha aí com o equipamento todo com tela touchscreen, e aí tudo que você precisar, você bate ali o dedo e já faz a programação conforme você necessita de cada tipo de solo, né? Isso é muito bom, muito interessante. Pode ser que então num futuro próximo o senhor tenha algum tipo de máquina, algum tipo de equipamento que tenha esse tipo de tecnologia? Com certeza sim. Realmente muita tecnologia. A gente aproveita agora para acompanhar, conferir como ficou na semana a cotação de alguns produtos agrícolas. Veja. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,79. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 2.582,77. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 75,10. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 76,38. A saca de 60 quilos de soja está cotada em R$ 132,60. Olha essa história aqui com a gente. Fomos longe para buscar essa reportagem e mostrar agora para você. É inusitado, não é mesmo? Uma vaca da raça Girolando deu à luz a 3 bezerros de uma vez e de forma natural. E para a gente complementar aqui, todos nasceram saudáveis, o que é extremamente raro. Foi em um sítio em Leopoldo de Bulhões, em Goiás. E a nossa equipe foi até lá conferir para a gente garantir essa história agora. Para conhecer essa história, nós estamos chegando agora aqui no curral do sítio. Porque, geralmente, a vaca pare um bezerro de cada vez. Em caso de gêmeos, é raro. Agora, 3 bezerros de uma barrigada só, trigêmeos, isso é raríssimo. E aconteceu aqui no município de Leopoldo de Bulhões. Seu Josias, o senhor esperava aí que a negra, essa vaca aqui, Girolando, iria parir 3 bezerros? Negativo. Nunca imaginei isso de uma vaca logo aqui, na minha região, dar uma cria de trigêmeo. Agora me conta uma coisa, o senhor estava observando aí, durante a prenhez dela, a barriga estava muito grande, isso indicava alguma coisa ou o senhor não desconfiava? A gente já estava desconfiado, mas de gêmeos, porque ela estava com uma barriga muito grande e estava sentindo desconfortável quando ela ficava mais era deitada. Agora, no último mês, ela inclusive emagreceu. Por quê? Porque ela estava com trigêmeo, mas eu não esperava o trigêmeo. Né? Agora me conta uma coisa, o senhor que é morador de Goiânia, vem sempre aqui no sítio e já estava de olho, observando aí os sinais da negra, dessa vaca aí. A qualquer momento ela poderia parir, inclusive pediu o vizinho para ficar sempre observando aí, porque poderia parir a qualquer momento. Eu fui para Goiânia na segunda-feira à tarde e aí pedi o vizinho para dar uma olhada. Aí ele veio, olhou, inclusive olhou que ela estava com os peitos meio duros, ele aplicou remédio nela e foi embora. Aí na quarta-feira de manhã ele veio dar uma olhada e já encontrou ela com 2 bezerros. E aí ele me ligou, ó, a vaca deu cria, 2 bezerros. Aí ele olhou mais ao lado, viu o outro, o terceiro. Voltou a me ligar novamente, falou assim, olha, sinto muito, mas ela deu, foi 3 bezerros. 2 machos e uma fêmea. E o senhor resolveu vir aqui no sítio para ver de perto isso? Oh, com certeza, isso é raridade, né? Aí eu vim imediato aqui, já confirmei, já observei, tá tudo bem, a gente tá tratando da vaca, ela tá dando leite pros bezerros, o vizinho, o Hélio aqui, tá cuidando, dando de mamar, porque tem que pegar no peito, pôr na boca do bezerro, aquele negócio todo, né? Como que tá a saúde deles aí, observando assim? Assim, aparentemente tá bem, porque está com uns 3 dias de vida. Eles estão espertinhos. E eles estão espertos aí, ó, tá correndo, já andando aqui no curralzinho, mas tá tranquilo. Foi uma surpresa para o senhor, uma surpresa para os vizinhos. Já tinha vaca que pariu trigêmeos aqui nessa região de Leopoldo de Bulhões, de Bonfinópolis, o senhor já ouviu falar ou não? Olha, há uns 30 anos que eu tô aqui, 30 e poucos anos,
Nunca vi falar isso aí. Nunca vi falar de trigêmeos. Já vi falar de gêmeos, inclusive ela, né? Ah, essa história aqui a gente vai contar agora. É porque essa barrigada da negra é trigêmeos. A gente vai mostrar que aqueles 2 bezerros ali em cima, aqueles bezerros pretinhos ali, são filhos também da negra de uma outra barriga. Eles nasceram em 2023 e são gêmeos, ou seja, a negra já pariu gêmeos e agora trigêmeos. Sim. Por isso que a gente estava esperando gêmeos, pelo tamanho da barriga, né? Porque ela já tinha o caso aí, no final de 2023, deu a cria esses 2 bezerros aí gêmeos. Inclusive, o Adiel está mostrando agora pra gente, seu Josias, a cria então de 2023 e agora o pai dos trigêmeos é esse touro que a gente vê na imagem. Até pro pai ali, o boi, deve ser surpresa, né? 3... Agora eu vou te contar uma coisa, a gente vai tirar uma dúvida para entender o porquê aí desses trigêmeos. E quem vai explicar pra gente é o médico veterinário Caio Salles. Conta pra gente aí, Caio, o que pode ter acontecido, hein? Sendo então que o natural é que uma vaca produza apenas um bezerro por gestação, então no seu período fértil ela tem a liberação somente de um oócito a ser fecundado, essa vaca deve ter sofrido alguma alteração hormonal, natural ou não, fazendo com que ela tivesse uma superovulação, né? Que ela liberasse mais óvulos para serem fecundados e então tenha se tornado possível gerar esses 3 bezerros. Obrigado pelas informações. Agora a gente entendeu o que pode ter acontecido na gestação dessa vaca girolanda. Agora é cuidar dos bezerros aí para que tudo fique tranquilo, para que eles cresçam em saudável. Sim. Inclusive eu quero ver que daqui uns 3 ou 4 meses vocês possam voltar aqui e fazer nova reportagem, que os bezerros estão bem, tá assim, e estão aí soltos no pasto, né? Veja agora como andam as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale em média R$ 315,75 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 8,56. O nosso Agro Record faz aquela pausa rápida, boa, daqui a pouquinho muitos assuntos, tá bom? A seguir, reportagem especial sobre o sertão brasileiro, que se tornou um dos principais polos de produção de frutas. A gente retorna aqui com o nosso Agro conferindo, verificando como deve ficar o tempo nesta semana. Sol com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva em curtos períodos. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 17 e 31 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 18 e a máxima é de 32 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 16 e 31 graus. Agora a gente vai acompanhar uma reportagem super especial sobre o nosso sertão brasileiro. Pois é, que se tornou um dos principais polos de produção de frutas. E quando a gente fala em sertão, a gente não imagina, não visualiza essa possibilidade, não é mesmo? Mas boa parte do que é produzido por lá vai direto para o mercado internacional. Tamanha a qualidade. E a grande responsável por transformar um cenário de deserto nessa potência de exportação é a água. Dizem que tem um sol para cada um nessas terras. E não é para menos. A temperatura não costuma baixar dos 30 graus durante o dia. O que dificilmente alguém diria é que em uma terra onde os cactos reinam, também teria espaço e de sobra para frutas perfeitas. O sertão guarda um segredo. A terra seca se torna fértil apenas com água. O japonês Suemi Koshiyama apostou no sertão de Juazeiro, na Bahia, em 1983, quando a irrigação por aqui era só uma promessa. Arriscar tudo deu certo, e a plantação dele se transformou em uma empresa tão grande de exportação que hoje sua maior preocupação é não conseguir atender a alta demanda. Se ele tem demanda e me pede mais fruta, fica difícil eu não atender. Então, minha grande dilema é falta de fruta, porque os mercados, quando tem qualidade,
ela vende. Nós exploramos atender a janela do mercado onde falta produto, seja uva, seja manga, em qualquer parte do mundo. Nós chegamos a exportar 1.500 containers de fruta entre manga e a uva nos anos que mais exportamos. Este foi o recorde alcançado 2 anos atrás. A plantação fica dentro do projeto público de irrigação Maniçoba, que existe há 40 anos e gera quase 50 mil empregos diretos e indiretos no sertão. A empresa já tem as 7 certificações internacionais que permitem exportar para países em todos os continentes. Hoje, já são 1.100 hectares de plantação de uva e manga. A exportação de manga começou em 2018. 25 milhões de quilos de manga são exportados por ano. Apenas 4 milhões de quilos produzidos pelo Suemi ficam no Brasil. As frutas que serão exportadas passam por uma seleção rigorosa. É esse processo aqui que determina se uma fruta vai para o mercado interno ou externo. Eles pegam uma amostragem de cada caminhão com 20 frutas e aqui eles analisam tamanho, cor e outras questões de qualidade, não é isso? Aqui, olha só, eles pegam uma amostragem e por esse equipamento aqui eles veem o teor de açúcar, que é o grau Brix, não é isso? E até isso importa para saber se uma fruta vai ser exportada ou não. Tirando a análise de qualidade, o restante do processo é praticamente todo automatizado. Nessa máquina, por exemplo, as mangas com padrão internacional caem para a direita. As que ficam no mercado nacional, para a esquerda. Nessa sala, todas as mangas já têm destino certo: a Coreia. Representantes de exportação dos países que recebem essas frutas estão o ano inteiro acompanhando se os critérios de produção estão sendo respeitados. Mas, no sertão nordestino, a mais querida de todas as frutas é a uva, que domina 50% de toda a produção. A uva é a fruta mais cultivada por aqui. Em 2024, foram produzidos mais de 2,5 bilhões de reais. Parte do que é colhido aqui vai para o mercado internacional, mas só o que passa por um critério rígido de seleção. A uva que vai para outros países já é colhida no ponto certo para consumo e não demora para embarcar. O empacotamento é feito a maioria por mulheres. O motivo? O cuidado e a delicadeza com a fruta, que tem que estar perfeita para o rígido mercado internacional. Tudo é analisado: tamanho de cacho, coloração, diâmetro, quantidade de açúcar. Aqui vale a máxima de Vinícius de Moraes: me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. I don't need to cair nesse padrão aqui, tá suave. Aí põe o peso, 550. E se vem uma uva que não tá tão bonita, aí você escolhe um outro padrão, é isso? É, bota em outra caixa, que a gente chama aqui de bela. Até a quantidade de cachos da uva determina se vai ficar no Brasil ou se vai para outro país. Aqui é a quantidade de cachos. Aqui tiver 7 cachos, mesmo não estando bonito, tem 7 cachos, desce para a bela. Menos cachos vale mais, é isso? Menos cachos. Ah. Padronização de cor, de diâmetro, de sabor. Essa não, essa varia muito o sabor. Você pode achar muito doce, como você pode ter uma baga um pouco azeda. Essa não, a gente padroniza sabor e beleza. E me conta, por que são só mulheres? Eu só tô vendo mulheres aqui, pouquíssimos homens. A uva ela é mais sensível do que a manga, né? A gente tem homens sim aqui dentro, pouco, não é muito. Mas por ser um lugar mais sensível, a fruta ela é mais delicada, você tem que ter um cuidado maior. Então, mulher, é igual quando você tem o seu filho. Quem cuida mais não é a mãe do que o pai? É isso. Então a uva é um pouco mais delicada. Ela são homens que têm essa delicadeza, mas tem uns que não. Então vocês selecionam até delicadeza os homens que vão poder entrar aqui. Tem que ter um cuidado, tem que tratar como se fosse um bebê. A alta demanda internacional movimenta o mercado da região. Para ter mais quantidade, o Suemi compra frutas de outros produtores regionais. A demanda é tão grande
que a minha produção não é suficiente. Então, nós contratamos produtores e damos assistência para conseguir uma qualidade do nível de exportação para poder exportar. Assim, ajudamos aqueles produtores a direcionar a fruta, seja manga, seja uva, para o mercado externo. Atravessando o Rio São Francisco, pela ponte ou por barco, já é Pernambuco. E por lá, a irrigação também transformou a região. Próximo à cidade de Petrolina, o pequeno produtor Edmilson cultiva uva no distrito de irrigação Nilo Coelho há 30 anos. E hoje tem 7 hectares plantados. Parte da uva também é exportada. Para ele, o sertão tem a combinação perfeita. É água e, vamos dizer, é área irrigada no caso, né? E clima, né? Porque se não fosse o clima também, mesmo com água também, a gente não conseguia produzir uva com uma qualidade dessa não, entendeu? Que uva que é um clima quente e seco. Ele garante que água, sol e dedicação rendem bons frutos. Dedicação. Com dedicação você tira qualidade, né? Se você não se dedicar, porque uva como é uma coisa artesanal, você tem que estar aqui todos os dias. Sua vida mudou depois que você começou a produzir uva? Muito, muito. Porque a gente hoje tem um padrão de vida que, se eu estivesse trabalhando de empregado, não chegava nem perto de ter o que tem hoje, né? A uva do Edmilson é comprada por empresas maiores, como a do Noemi ou essa que produz suco e vinho. O Fernando apostou no sertão e saiu do sul para trabalhar com uvas no semiárido. A empresa vende bebidas para todo o Brasil. Todos os meses ele precisa de 1.200.000 quilos de uva para garantir a produção. São fabricados 60 milhões de litros de vinho e suco por ano. O sul é uma colheita por ano. Lá nós temos bem definidas as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, né? Então tem a florada, vem toda a parte, e ali de janeiro a março é o tempo da colheita, né? Então todas as uvas do Rio Grande do Sul são colhidas nessa época. No Nordeste é diferente, aqui tem uva o ano inteiro. E as questões do clima versus a irrigação faz com que isso seja possível. Dependendo da variedade, desde o momento da sua poda até a sua colheita, dependendo do tipo da uva, que são infinitas aqui, até 90 dias de ciclo. No ano, você consegue até produzir 3 vezes no ano. A água vem do Velho Chico, como é conhecido o Rio São Francisco. Com sol de sobra e água na medida certa, não tem erro. O projeto de irrigação Nilo Coelho de Petrolina foi criado em 1984 e é o maior projeto de irrigação público em funcionamento no Brasil. A água chega aos produtores por essa estação de captação de água do Rio São Francisco, por meio da barragem de Sobradinho, que tem capacidade de abastecer com 23 metros cúbicos por segundo. Seria o suficiente para levar água para toda a cidade do Rio de Janeiro. Petrolina e Juazeiro juntos têm quase 59 mil hectares irrigados, que geram 150 mil empregos. O Vale do São Francisco está entre os 5 maiores produtores de frutas do mundo. Os produtores são cobrados mensalmente pelo uso do perímetro de irrigação, mais uma quantidade simbólica pela água consumida. A irrigação chegou no sertão por meio dos projetos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. O presidente da estatal, Marcelo Moreira, destacou que a empresa pretende duplicar a área de irrigação até 2030 e que o Brasil é o país que tem maior potencial de crescimento em agricultura irrigada do mundo. O Brasil hoje ele é o 6º maior produtor de agricultura irrigada do mundo. Mas o nosso potencial é de ser o 3º maior produtor. Hoje nós temos uma área agricultável de 55 milhões de hectares e nós apenas produzimos em 8,5 milhões de hectares. Então ainda existe muito potencial para investimento no Brasil em agricultura irrigada, o que vai gerar mais emprego, o que vai gerar mais renda, o que vai atrair mais investidores, o que vai gerar mais impostos para que esse investimento retorne também para o governo federal.
realmente transformador, né? A gente vê essa possibilidade lá no sertão. Que gostoso! No próximo sábado, mais reportagens especiais. Sim, o nosso agro fica por aqui, mas calma, a gente já está preparando o nosso próximo programa. Se de repente você perdeu algum momento, só acessar o nosso site. Estamos no R7, R7 Rio Preto, vai lá, você encontra toda a nossa programação. E se tiver sugestões, olha o nosso zap aparecendo, pode mandar que a gente vai ter o prazer de mostrar essa reportagem para você, tá bom? Obrigado pela companhia e agora você fica na companhia do Record Entrevista com Mara Guiotto. Um ótimo restinho de sábado com muita informação aqui com a gente e um domingão mais que abençoado. É com você, Mara!